Capítulo 1. Fiquei um pouco agitada, observando Isaac acomodar as grandes caixas sobre a carruagem. A assistente de Madame Georgette estava na calçada ao lado de 2 pilhas de pacotes que quase ultrapassavam sua altura. E Annelise não era do tipo mignon. Ela esticava um deles para o alto e o garoto que cuidava do estábulo de Ian coçava a cabeça, claramente se perguntando onde acomodaria mais um. Eu gemi e desviei os olhos. Ian tinha extrapolado todos os limites dessa vez. Seu irmão não devia ter comprado tanta coisa para mim. É um exagero, reclamei com Elisa, roendo a unha do dedão. Minha quase cunhada adolescente me encarou, exibindo suas adoráveis covinhas. Os cabelos negros como os do irmão ressaltavam a satisfação mal disfarçada nos grandes olhos azuis. Você ouviu? Ian ordenou que comprássemos o enxoval completo. Creio que teremos de voltar amanhã para buscar o restante, ou então pedir para Isaac vir sozinho caso os preparativos do casamento nos impeçam de estar aqui. Eu não preciso de nada disso, Elisa, resmunguei, batendo o pé feito uma criança de 5 anos. Discordo, senhorita Sofia, contrapôs a melhor amiga de Elisa, com um ar sonhador. Tá vendo? Eu devia estar me sentindo como a Theodora, embasbacada e animada, não assustada. O Sr. Clark lhe compra tantas coisas apenas pelo desejo de vê-la feliz, continuou Theodora, pousando a mão enluvada em meu cotovelo. Uma parte de mim sabia que ela tinha razão. Eu até podia entender Ian, desde que ele não comprasse a vila toda para mim, como vinha fazendo nas últimas semanas. Conforme o casamento se aproximava, mais tensa e inquieta eu me sentia. Não sabia ao certo por quê. Bem, isso não é totalmente verdade. Não que a culpa fosse minha, mas da sociedade que cismava em usar o termo errado quando 2 pessoas decidiam dividir a vida. Contrair matrimônio. Eu não conhecia nenhum bom uso para aquele verbo. Contrair dívidas, contrair um vírus. Os bíceps de Ian se contraindo e estufando as mangas da camisa enquanto ele treinava seus cavalos. Tudo bem. Um uso era bom, mas só aquele. Alguém devia fazer alguma coisa a respeito disso. Não é para menos que as pessoas fiquem com o pé atrás quando pensam em se casar, como for o meu caso, antes de conhecer Ian e ele me fazer perceber que um papel não mudaria nada. Eu tinha dado o grande passo, o maior de todos, na verdade, ao aceitar abandonar o meu moderno, tecnológico, cheio de facilidades século XXI, para viver com ele no arcaico e sem recursos século XIX. Admirei o anel que reluzia em minha mão esquerda. Ian o desenhara e pedira a um joalheiro conhecido da cidade para confeccionar a peça. Era um anel mais espetacular que eu já tinha visto. Uma safira rodeada de brilhantes e 2 diamantes triangulares de cada lado do aro dourado, formando uma flor perfeita. Acabei suspirando. Escolher Ian foi simples, natural, como respirar. Não dava para viver com o coração batendo fora do peito e morando em outro século. Não havia ninguém que me conhecesse tão bem quanto ele. Nem mesmo Nina, minha melhor amiga, que tive de deixar para trás. Por isso era tão ridículo ficar tão aflita, por conta de uma simples cerimônia. Maldita tensão pré-casamento. Então, ali estava eu, vendo Isaac ser ocultado pelas caixas do meu enxoval, não suportando mais observar a pilha de pacotes crescer sobre o teto da carruagem. Sugeri a Elisa e Theodora que fôssemos dar uma volta pela vila. Elas toparam na hora. Não que fosse surpresa. Theodora era fã de compras mesmo que fosse comprar remédios. O que era exatamente o caso. Se não se importarem, eu gostaria de ir até a botica, sugeriu a ruiva. Mamãe precisa de seus sais. Acompanhei as 2 pelas ruas de pedra da pequena vila, desviando de carroças e cavalos amarrados a estacas. Ainda era chocante contemplar aquele cenário. Fazer meu cérebro entender que agora eu fazia parte dele. Homens com botas e casacos acompanhavam damas com amplas saias enfeitadas. Os casais paravam aqui e ali para uma conversa casual com um conhecido. Eu era abordada frequentemente quando Ian me acompanhava até a vila. Eu nunca saía sozinha, não sabia montar, muito menos dirigir uma carruagem. E volta e meia era alvo de inúmeras perguntas. Algumas pessoas eram simpáticas comigo, outras apenas curiosas. E era compreensível. Por mais que eu me esforçasse, ainda destoava em muito de todos ali.
sobretudo se Elise e Theodora estivessem ao meu lado, com vestidos bufantes perfeitos graças à crinolina, coisa que jurei jamais voltar a usar. Uma garota deve impor alguns limites. Não que eu estivesse me queixando de nada, nem daqueles olhares especuladores, mas, às vezes, tudo bem, quase sempre, eu me sentia meio mal por ser alvo de tanto interesse. Tipo uma atração de circo. Ian sempre ria quando eu lhe dizia isso, e então me beijava de um jeito provavelmente inadequado para o século XIX. Aí eu perdi a linha de raciocínio e esquecia tudo o que me atormentava. O que, pensando bem, devia ser a intenção dele. Acho que eu devo reclamar mais vezes. A senhora Madalena está com tudo pronto para a festa, falou Elisa animada. Restam apenas alguns detalhes a ser resolvidos. Passou tão depressa que mal posso acreditar que o casamento acontecerá em 2 dias. Eu também, concordei, saindo do caminho de um menino com roupas excessivamente engomadas que perseguia um cachorro desgrenhado e fedorento. É surpreendente que a senhora Madalena esteja tão adiantada, comentou Theodora, pois o número de convidados é bastante grande. O Sr. Clark fez questão de convidar todos os moradores da vila. Eu soltei um longo suspiro. Acho que o Ian convidou até aquele cachorro ali, Theodora. Eu havia imaginado uma pequena cerimônia na fazenda de Ian, com alguns poucos amigos, mas ele e Elisa tinham outros planos. Planos imensos. E mesmo pouco à vontade concordei. Levei dias para endereçar e despachar todos os convites. Usar pena para escrever era um saco, e eu não me saía muito bem. De toda forma, minha letra era praticamente ilegível, e Ian teve que terminar o serviço com sua caligrafia perfeita. Será uma cerimônia esplêndida, Theodora. Desde que marcamos a data, Elisa não falava em outra coisa. Sobretudo quando virem a noiva. O vestido de Sofia é absolutamente maravilhoso e único. Não que a Madame Georgette concorde com isso. Resmunguei. A costureira quase se recusou a confeccioná-lo. Foi preciso muita persuasão e algumas moedas extras eu suspeitava da parte de Ian, para convencê-la a costurar o vestido que eu queria. Devo concordar que Madame Georgette tem mãos de fada, e certamente seu vestido de noiva será o mais... Entretanto, antes que Theodora pudesse continuar com os elogios, um homem alto e magro se colocou em nosso caminho. Bom dia, senhoritas. O médico da vila e amigo dos Clark se inclinou educadamente, tocando a aba do chapéu redondo. Que grata surpresa encontrá-las aqui na vila assim tão cedo. Viemos buscar o enxoval da senhorita Sofia, doutor Almeida, explicou Elisa. Isaac está acomodando as compras na carruagem. O magricela sorriu para mim de um jeito simpático. Suponho que a senhorita esteja ansiosa com a proximidade do casamento, observou o doutor Almeida. Mais do que o senhor pode imaginar, acabei dizendo. Ele balançou a cabeça de leve. Estou em dívida com o Sr. Clark. Lamento não ter ido visitá-lo nas últimas semanas, sobretudo por perder a oportunidade de conhecê-la melhor, senhorita Sofia. E se eu corrigisse meu erro oferecendo um jantar aos noivos em minha residência? Eu sabia que ele não esqueceria o assunto. Não vai dar, tá tudo muito corrido, sabe como é? Por causa do casamento e tudo mais. Mas vou passar o recado pro Ian, ele vai gostar do convite. Porque, ao contrário de mim, Ian confiava naquele homem. Meu problema com o Dr. Almeida ia muito além do rancor por ele ter sugerido tempos atrás que Ian me internasse em um manicômio. Acontecera logo depois de eu contar ao meu futuro marido que viajara no tempo. Obviamente, a princípio, ele não acreditou. Eu mesma custei a crer que tinha sido enviada ao passado sem passagem de volta. Eu não podia culpá-lo por ter pedido ajuda ao velho amigo da família na esperança de me ajudar de alguma maneira. Mesmo assim, a sugestão do Dr. Almeida ainda me causava mágoa. Fora Ian, o médico era a única pessoa ali que sabia, ainda que vagamente, que eu não tinha nascido naquela época. Meu medo era que ele decidisse investigar, ou pior, estudar o caso mais a fundo, ainda que Ian me garantisse todos os dias que o amigo jamais faria uma coisa dessas. Ele insistia em dizer que eu agora pertencia àquele século. Pertencia a Ian, eu sempre o corrigia.
e não havia nada a investigar. Eu nunca acreditava nele, claro. E quanto à senhorita? O médico quis saber, franzindo a testa. Também ficaria feliz? Bem... O Dr. Almeida me estudou por um momento, então seus ombros caíram com um suspiro cansado. Não posso culpá-la por ter uma impressão tão ruim a meu respeito, comentou ele insatisfeito. Espero que com o tempo eu consiga mudar sua opinião e ganhar sua confiança. Mande lembranças ao Sr. Clark. Ele fez uma mesura, se despedindo, e seguiu pela rua de paralelepípedos, cumprimentando alguns conhecidos com quem cruzava pelo caminho. Por que foi tão pouco cortês com o Dr. Almeida? Elisa quis saber assim que o médico estava longe o bastante. Ele é um bom homem, Sofia. E muito curioso também. Apontei. E isso é errado? Depende, Elisa. Depende muito do que ele vai querer saber. Ela me lançou um olhar reprovador, mas deixou o assunto morrer quando voltamos a andar. Seguimos direto para a botica de fachada amarela e portas imensas. Ali dentro havia prateleiras altas e escuras forradas de potinhos, frascos de tamanhos e cores variados. O aroma pungente de produtos químicos fez meu nariz coçar de um jeito bom. O homem, ágil demais para a idade avançada, atendeu Theodora parecendo meio deprimido. Seus olhos cansados e escuros estavam tristes. Depois de pegar os sais de que a mãe da garota fazia uso e embrulhá-los em um papel pardo grosseiro sobre o balcão de embuia, ele me encarou. Peço que me perdoe, senhorita Sofia. Minha família e eu não poderemos comparecer ao seu casamento. Acabamos de receber a triste notícia de que a sobrinha de minha esposa faleceu. Partiremos para a cidade ainda esta tarde. Sinto muito. Falei me encolhendo. Que terrível notícia, Sr. Plínio, lamentou Elisa. O que houve? Ele sacudiu a cabeça arrasado. Não sabemos ao certo, senhorita Elisa. Rosália era jovem e tinha boa saúde. Pela carta de meu cunhado, parece que se tratou de um trágico acidente. A pobrezinha havia acabado de se casar. Oh, mande nossas sinceras condolências à sua esposa e à família de sua sobrinha, adicionou Elisa abatida. Também fiquei deprimida ao ouvir a história. O fim de uma vida sempre mexia comigo, ainda mais quando era de alguém tão jovem como a tal Rosália parecia ser. Comecei a remexer nos vidros e frascos amontoados nas prateleiras para me recompor e tentei afastar as lembranças de meus pais, que também partiram por uma fatalidade do destino. Eles não estariam presentes no meu casamento. Nina também não. Exceto pelos Clark. Eu não tinha amigos ali. Comecei a ler alguns rótulos para me livrar dos pensamentos obscuros e, depois de um tempo, me dei conta de que um era mais estranho que o outro. Para que servia óleo de limão doce? Não anda se sentindo bem, senhorita Sofia? Seu Plínio se aproximou, parando ao meu lado. Eu estava só olhando. Não conheço muito bem essas fórmulas. Ele balançou a cabeça uma vez, entendendo. Esse óleo é indicado para diversas finalidades. Pode ser usado para combater dores nas articulações, enxaqueca, hidratar. E acredite, alguns produtos de beleza levam óleo de limão doce e lavanda para durar mais tempo. Aquilo capturou minha atenção no mesmo instante. Tipo um conservante? Em alguns casos, ele confirmou. Meu cérebro começou a trabalhar. O condicionador caseiro que aprendi a fazer com a Nina era uma mão na roda, já que não existia chapinha, secador ou creme para pentear no século XIX, mas era um saco ter de ficar amassando aquela papa toda vez que eu queria tomar banho. Seria genial se eu pudesse prepará-lo em grande quantidade e armazenar por um tempinho. E o senhor tem óleo de lavanda aqui também? Claro que sim, deixe-me ver. Ele correu os olhos e os dedos longos e enrugados pelas prateleiras e da última pescou um vidrinho azulado. Seu Plínio destampou o frasco e o cheiro concentrado de lavanda fez meus olhos lacrimejarem. Seria melhor usar em pequenas quantidades. Mais animada, sorri para ele. Eu vou... Mas me detive. Como eu pagaria pelo óleo? Comprá-los, é claro, interveio Elisa, que escutava a conversa. Ela retirou uma moeda da bolsinha de mão e a entregou ao boticário. Esqueceu sua bolsa? Mais ou menos.
Eu nunca carregava uma das 8 bolsas de crochê que Ian comprara para mim simplesmente porque não tinha o que colocar dentro. Ah, sim, ele me dava uma pilha de moedas todos os dias. E assim que ele virava as costas, eu as deixava no primeiro lugar que encontrava. O boticário embrulhou as pequenas garrafas em papel escuro e finalizou o pacote com barbante, me entregando o embrulho logo em seguida. Voltamos para a carruagem e guardei os vidros na cabine. Isaac ainda tinha alguns problemas lá em cima. Evitei o máximo que pude olhar para as caixas, me sentindo muito culpada ao ver o rosto todo suado do rapaz, parcialmente oculto pela muralha de pacotes. Eu precisava ter uma conversa muito séria com Ian. Um cavalheiro fez a curva no fim da rua. Meu coração errou uma batida antes de começar a retumbar no peito, zunindo em meus ouvidos. Um suspiro escapou dos meus lábios sem que eu percebesse. Lá estava ele. Ian Clarke. O homem mais fantástico que já conheci em todos os tempos. Um legítimo cavalheiro do século retrasado, meu século atual nas últimas 2 semanas e meia. Educado e prestativo, e seria meu marido em menos de 48 horas. Ian era um aristocrata, ainda que sem título de nobreza. E apesar das muitas pretendentes ricas, lindas e que sabiam se portar naquela sociedade arcaica, ele escolhera a mim, Sofia Alonso, que nascera na maluca década de 80 e conhecera todas as tecnologias e maus modos do século XXI. Pressentindo que eu estava por perto, seus olhos vasculharam os arredores e me encontraram. Um sorriso esplêndido curvou sua boca. Aproveitei para admirar seu porte atlético enquanto ele se aproximava, os cabelos negros como a noite sacudidos pelo trote do cavalo marrom claro, o rosto anguloso de proporções perfeitas, os olhos escuros e profundos com o brilho prateado nos quais eu sempre me perdia, os lábios que eu tinha certeza haviam sido moldados para beijar os meus. Como sempre acontecia, me senti atraída até ele, como se orbitasse ao seu redor, e não percebi que meus pés se moviam até ver o terror reluzir em seus olhos ainda a certa distância. Franzi a testa me detendo. Ian não devia me olhar desse jeito, pelo menos até, sei lá, completarmos 20 anos de casados e eu embarangar geral. Qual era o problema? Sofia! Gritou ele, acelerando o trote, e eu achei seu tom aterrorizado fora de contexto. Ao menos até seguir a direção de seu olhar, fixo em um ponto pouco além de mim, e perceber que estava no meio da rua e que, a alguns metros, uma carruagem puxada por 2 cavalos imensos seguia rápida e descontrolada. E vinha em minha direção. Tudo aconteceu tão rápido que meu cérebro não conseguiu registrar a cena. A carruagem estava a poucos centímetros e mal daria tempo de fechar os olhos. Parte de mim ficou revoltada com o atropelamento iminente. Quer dizer, era tão injusto ser atropelada por uma carruagem estúpida que mal alcançava 30 quilômetros por hora, depois de ter passado a vida toda driblando carros, ônibus e motos que nunca respeitavam a faixa de pedestres no trânsito caótico da minha metrópole. A outra parte de mim se preparava para ser esmagada por patas e rodas de madeira. Antes de fechar os olhos, vi o condutor se assustar e, por puro reflexo, puxar as rédeas abruptamente, tentando deter os animais. Os cavalos não souberam o que fazer. Meio que frearam, meio que empinaram, mas a física não permitiu que a carruagem se detivesse, e ela se arrastou pelas pedras irregulares. Não havia como eu ser rápido bastante para sair da frente, nem como a carruagem desviar o trajeto. Esperei que a tal retrospectiva da minha vida passasse bem diante dos meus olhos, como acontecia nos filmes, mas só pude pensar em Ian, em seu sorriso, no jeito apaixonado como ele me olhava, na sorte de tê-lo encontrado, de ter tido a chance de amá-lo, de ser amada por ele. Minha vida tinha valido a pena. Bem, quando eu já me preparava para a colisão, tão próxima que pude sentir o resfolegar quente dos cavalos em meu rosto, um terceiro animal chegou por trás e, por um instante, achei que seria amassada por ele antes que a carruagem pudesse me pegar. — Sofia! Gritou Ian. Não sei ao certo como ele conseguiu me alcançar tão depressa, mas o fato é que ele estava bem ali. Em um momento em que o mundo pareceu girar em câmera lenta, ele soltou as rédeas de meia-noite e, sem poder acreditar, eu o vi tomar impulso e se lançar sobre mim.
Ian voou por alguns segundos antes de seu corpo colidir em cheio contra o meu. O tranco nos fez cambalear para trás e caímos nos ásperos paralelepípedos. Ian aterrissou sobre mim, ouvi um creque que não pude identificar se ressoara no corpo dele ou no meu. Senti uma pontada aguda alfinetar meu braço, o que me fez suspeitar que o creque fora em mim. As patas pesadas dos animais e a roda da carruagem passaram a centímetros do meu rosto, fazendo meu sangue gelar. O mundo voltou à sua velocidade normal. — Você tá bem? Ian me examinou com dedos ágeis. Eu quis perguntar se ele tinha se machucado, se aquele som de coisa quebrada viera dele, mas mal conseguia visualizar seu rosto. Ele saía de foco a todo instante. — Sofia, olhe para mim. Sente dor. As mãos ansiosas tocavam meu rosto, depois minha cabeça, investigando. Nesse processo ele se movimentou um pouco e, como ainda estava sobre mim, algo em meu corpo reagiu de imediato. — Não isso! Uma dor intensa, quase insuportável, me fez ver estrelas e urrar de um jeito pouco lisonjeiro. O peso sobre mim se fora abruptamente. — Onde dói? Mostre-me! Ele exigiu, apalpando de leve meus ombros e toda a extensão do meu braço esquerdo, até que alcançou o meu pulso. Eu gritei de novo, e Ian soltou um palavrão que soou mais como uma súplica do que qualquer outra coisa. — Oh, meu Deus, você está sangrando! Murmurou ele, horrorizado, olhando para minha pele suja de sangue. Com todo cuidado, Ian segurou meu pulso para examinar o tamanho do estrago, mas foi o suficiente para me fazer gemer e ele recuar no mesmo instante. — Oh, acho que ela vai desmaiar! Uma voz feminina desconhecida soou histérica. Até aquele momento, eu não tinha percebido que havia um pequeno grupo amontoado ao nosso redor. Uma mulher com cara de cavalo se abanava com um leque, parecendo prestes a ter um piripaque. — Não vou, não! Objetei contrariada. Era só o que me faltava. Desmaiar feito uma donzela de filme antigo. Eu até podia estar em 1830, mas não começaria a agir como uma garota afetada. Não mesmo. — Pois a senhorita devia desmaiar, retrucou friamente a cara de cavalo. É o que faz uma dama em uma situação como essa. Maravilha. Eu não sabia nem mesmo me machucar de forma apropriada no século XIX. Eu sabia que isso ia acontecer. O que dizem é real, Ofélia. A mulher ao lado fez o sinal da cruz. Que Deus a proteja. E a cara de cavalo se benzeu também. Certo, de que diabos aquelas duas malucas estavam falando? — Ian! Alguém chamou com aflição. — Elisa. — Ah, meu Deus, Sofia! A menina olhou para mim, ainda estendida no chão, e cobriu a boca com a mão enluvada, admirada com a quantidade de líquido que jorrava da ferida. Teodora estava ao lado dela e a cor de seu rosto, naturalmente pálido, desapareceu de vez, evidenciando ainda mais as sardas. Isaac chegou por último. — Isaac, vá até a casa do Dr. Almeida. Diga-lhe que a senhorita Sofia precisa de seus serviços. Vou levá-la ao consultório. Instruiu Ian, atormentado. Ele tentava me tocar, mas hesitava, como se estivesse com medo de me ferir. — O médico passou por aqui agora, eu disse a Ian, enquanto ele retirava um lenço do bolso do paletó e, com o mais gentil dos toques, o amarrava em meu antebraço rasgado. Ai, acho que ele foi na direção da igreja. Ian assentiu uma vez e me ajudou a sentar. Ele estava tão pálido quanto Teodora. — Você ouviu, Isaac? Vá logo, pelo amor de Deus! Ordenou, mas sua voz estremeceu. — Sim, patrão, irei imediatamente. Saiu correndo. Meu noivo, percebendo que eu pretendia ficar de pé, se antecipou, passando os braços por baixo do meu corpo e me içando do chão. A pequena aglomeração ao nosso redor exclamou um ó coletivo. Rezei para que fosse por conta de todo aquele sangue que já empapava o lenço branco e não por minha bunda aparecendo, mesmo com todo o tecido da saia longa cobrindo minhas pernas. Elise e Teodora se apressaram para acompanhar as largas passadas de Ian. — Não se preocupe com nada, tudo ficará bem. Ele garantiu de um jeito aflito. Tive a impressão de que não era a mim que ele tentava convencer. — Não estou preocupada, mas, Ian, eu machuquei o braço, não as pernas. Eu posso andar? Ele imediatamente sacudiu a cabeça. — É claro que eu posso, insisti. Me põe no chão, vou te sujar todo. O fluxo de sangue já havia ensopado o lenço e agora escorria para minha roupa. O vestido azul claro já era. — Pouco me importa, Sofia. Minhas roupas são a última coisa que me preocupa agora. Ele me olhou nos olhos e me segurou mais junto de seu corpo.
Havia tanta angústia em seu semblante que eu teria rido se não fosse a dor latejante em meu antebraço. Lamento muito por tê-la ferido. Eu ofeguei. De onde você tirou um absurdo desses? Você não me machucou, pelo contrário, me salvou de ser atropelada. Ele negou com a cabeça perturbado. Pensei que a perderia bem diante dos meus olhos. Agi sem pensar. Ele gemeu e deixou a cabeça pender, desferindo um beijo delicado em minha testa. Tudo isso sem perder uma passada sequer. Passei o braço bom em torno de seu pescoço. Por que foi para o meio da rua daquele jeito? Eu corei e desviei os olhos para os botões de sua camisa. Eu não estava prestando muita atenção. Essa coisa de casamento anda me deixando meio desligada, murmurei, pois era menos embaraçoso do que dizer a verdade. Nunca mais faça isso, Sofia. Você poderia... Ele engoliu em seco e não continuou. Desculpa. Deixei minha cabeça pender sobre seu ombro. Foi sem querer, eu juro. Apenas me prometa que tomará mais cuidado. Eu não suporto nem mesmo a ideia de... Prometo que vou prestar mais atenção. Eu o interrompi ao notar sua dificuldade em completar aquela frase. Agora me põe no chão. Estou bem, de verdade, Anne. Sua resposta foi me ajeitar melhor nos braços. Seus passos se tornaram mais rápidos e decididos. Já estamos chegando, ele avisou. Fique tranquila, tudo sairá bem. Estarei ao seu lado o tempo todo. Garantirei que o Dr. Almeida trate de modo a lhe infligir o mínimo de dor possível. Abri a boca para dizer que ele estava exagerando, assim como fizera com o enxoval, mas no mesmo instante o que ele falou se infiltrou em meu cérebro. Meus olhos se arregalaram, minha boca ficou seca como o deserto e meu coração bateu tão forte que achei que podia muito bem seguir o conselho da cara de cavalo e desmaiar. A expressão apavorada e agoniada de Ian traduzia o seu mínimo de dor possível para a dor excruciante e inimaginável. Maravilha! Capítulo 2. Quando chegamos à casa do médico, que não era tão grande quanto a de Ian, mas parecia bastante confortável, ao menos a sala, com móveis de cerejeira e tecidos em tons de verde. Eu já estava totalmente em pânico. Dona Letícia, a senhora Almeida, foi simpática, nos recebeu bem e tudo mais, e nos conduziu até o consultório do marido, onde Ian me acomodou sobre um longo sofá. O problema foi a parafernália metálica espalhada pela sala, que me fez estremecer e me sentir dentro de uma câmara de torturas medieval. Quer saber? Acho que já está parando de sangrar. A gente pode ir para casa? Sugeria Ian logo que ficamos sozinhos. Tentei me levantar, os olhos presos em um serrote pendurado pelo cabo na parede amarela, mas meu noivo não permitiu. Não antes de o médico cuidar de você. Ele me empurrou de volta com muito cuidado. Ian não compartilhava do meu temor. Ele parecia imerso em seus próprios horrores. Mas, Ian... A porta se abriu em um rompante e o médico magricela entrou, procurando o problema com olhos rápidos, encontrando meu olhar de pânico e Ian tentando me manter no sofá. O que houve? Ele exigiu saber, pendurando o chapéu em um suporte perto da porta. Antes que eu pudesse explicar, Ian se pôs a falar sobre o quase atropelamento e seu ato heróico. Não que ele visse as coisas do mesmo modo que eu. Não gostei nada da forma como ele narrou o acontecido. Como se fosse culpado por eu ter me ferido e não o responsável por eu ainda estar com a cabeça grudada ao corpo. Não foi bem assim, Ian. Eu bati em alguma coisa quando caí. Você não teve nada a ver com isso. Apontei para a ferida. Ian soltou um longo e angustiado suspiro. Isso é irrelevante agora, Sofia. Então se dirigiu ao médico. Por favor, doutor, não pode se apressar? Há tanto sangue. O doutor Almeida o interrompeu, pousando gentilmente a mão em seu ombro. Não se preocupe, meu caro amigo. Cuidarei de sua noiva da melhor maneira possível. Meu noivo concordou com a cabeça. O médico se aproximou do sofá, mas hesitou, franzindo o senho. Posso? Indicou meu braço. Eu assenti uma vez. Temo ter quebrado o braço dela, confessou Ian, engolindo em seco. Você não quebrou meu braço, contrapus irritada. Caramba, Ian! Por que você acha que foi culpa sua? Eu é que devia ter olhado antes de ir para o meio da rua. Se quiser culpar alguém, então culpe a mim.
Ficou claro que ele não concordava comigo e minha tentativa de fazê-lo entender meu ponto de vista só serviu para deixá-lo ainda mais nervoso. Ele abriu espaço para o médico, mas ficou atrás de mim acariciando meu pescoço com a ponta fria dos dedos. Não se torture com suposições, Sr. Clark. Com licença, querida, disse o Dr. Almeida enquanto desatava o nó do lenço. Ele começou a examinar o ferimento e os longos dedos experientes apalparam rapidamente toda a extensão do meu antebraço. Doeu. Não está quebrado, Sr. Clark. Graças a Deus. Ian suspirou, se curvando e deixando a cabeça pender sobre a minha. Ele plantou um beijo demorado em meus cabelos trançados. Eu não suportaria se ela tivesse uma fratura. O médico assentiu uma vez, antes de pegar uma lupa e a aproximar da ferida. Ian se endireitou para não fazer sombra. Almeida franziu o senho e sua boca se tornou uma pálida linha fina. O corte é muito profundo. Terei de suturá-lo. Não! Exclamou Ian, horrorizado. Não há uma outra forma, um curativo, talvez. Eu a obrigarei a guardar repouso, prometo. Eu sinto muito, Sr. Clark, mas um curativo só pioraria o ferimento. A umidade causada pelo sangue pode se tornar fonte de uma infecção violenta e não queremos isso. Olhei para cima e tentei acalmar Ian, esticando o braço bom para pegar sua mão e apertá-la de leve. Fica tranquilo. Já levei ponto antes. Nem dói tanto assim. Ian se agachou ao meu lado, levando minha mão aos lábios, depois pressionou minha palma em sua bochecha e a segurou ali. Não aqui, meu amor. Não foi preciso que ele elaborasse melhor. Observei o Dr. Almeida abrir sua maleta preta e retirar um pequeno estojo prateado ali de dentro. Ele fez surgir uma linha negra e espessa e algo que se parecia muito com um anzol. Só isso. Levantei os olhos para Ian. Nada de anestesia? Engoli em seco. Ian encarou o médico, atormentado. Parecia lutar contra algo. Por fim, uma resolução desconcertante o dominou. Dê a ela, ele ordenou ao amigo se endireitando. O médico suspirou enquanto lavava as mãos. Sr. Clark, não posso permitir que uma dama... Não pode fazê-la sofrer quando há uma maneira de evitar. Dê a ela, ou eu mesmo farei. O médico soltou um gemido, secou as mãos em um pano branco e ajeitou o material de sutura sobre a bandeja na mesa redonda e alta ao lado do sofá. Foi até o armário e procurou algo entre as centenas de garrafas ambarinas, parecidas com as que eu vira mais cedo na botica. — Me dar o quê? — perguntei a Ian. — Algo que tornará o procedimento suportável. O fato dele não dizer o nome do anestésico e evitar contato visual não me pareceu bom sinal. O Dr. Almeida abriu outro armário e retirou dali uma garrafa escura que logo desarrolhou. Seja lá o que fosse aquilo, não era líquido. Ele pescou um tablete circular e então o entregou a Ian. Sabe que uso apenas com os cavalheiros. As damas não toleram bem, contou o médico. Meu noivo segurou a balinha marrom, ao menos parecia com uma, e a admirou por um momento aflito, indeciso. Então ergueu a cabeça e me fitou demoradamente. Sua atenção se voltou para a linha e o anzol e em seguida retornou para o meu rosto. Por fim ele grunhiu e estendeu a mão me oferecendo o tablete. Não engula, apenas mastigue, explicou Ian quando eu o peguei. Certo. Analisei o tablete. Isto aqui é o quê? Apenas mastigue, meu amor, antes que eu me arrependa do que estou fazendo. Com medo de ser costurada a seco, mandei aquilo para dentro e o amargor preencheu minha boca. Logo minha língua estava adormecida. É ruim, exclamei. Eu sei, respondeu Ian tristonho. E afastou uma mecha de cabelo que se desprendera da trança e caíra em meus olhos. Credo! Ruim demais! Não cuspa, ele alertou quando fiz menção de tirar aquilo da boca. Logo vai se sentir melhor, confie em mim. Eu assenti. E por mais que meu corpo todo rejeitasse a ideia, continuei mascando. Ao se dissolver, o tablete se revelou um amontoado fibroso e desidratado que fazia cócegas em minha língua dormente. É melhor eu não me machucar nunca mais, pensei. Não queria nem imaginar o que fariam com um osso quebrado e... Ah! Então fora isso que assustara tanto Ian e... Uau! Que lindo aquele vidrinho azul! Ele ondulava sob a luz do sol como se... Estreitei os olhos. Aquele frasquinho estava
Dançando? Uma sensação esquisita me impediu de continuar o raciocínio. Meu coração acelerou sem motivo aparente e minha respiração tomou o mesmo curso. As cores ao meu redor se tornaram mais vivas e brilhantes e eu me sentia feliz. Tão feliz! Não sei bem porquê, mas de repente eu me sentia radiante, contente, a ponto de sair voando. Olhei para Ian, seus olhos estavam fixos em meu rosto, mas sua testa estava franzida, e ele meio que brilhava. Ei, por que você está brilhando? Eu quis saber. Acho que podemos começar, anunciou o médico. Espere. Ian se agachou para que seus olhos ficassem na mesma altura dos meus. Ele me avaliou com atenção e eu queria perguntar mais uma vez sobre aquele brilho, quando, de repente, ele se dividiu em 2. Uau! Sofia, como se sente neste momento? Questionou Ian. Feliz! Tem 2 de você. Eu estiquei o braço e puxei um deles pela gola da camisa até colar sua boca na minha. Mal podia esperar para beijar o outro também. 2 Ians. Ele me afastou com delicadeza e tentou sorrir. Ela está pronta, disse ao médico com tanta tristeza que me fez rir. Eu inclinei a cabeça para o lado, admirando aqueles rostos à minha frente. E nossa, os Ians eram tão... Vocês 2 são tão lindos quando ficam preocupados comigo. Ri de novo. Um meio sorriso relutante brotou em seus lábios, nos dos 2. Você não devia prestar atenção nesse tipo de coisa agora. Eles disseram juntos, com os olhos fixos em mim. Ué, e a culpa agora é minha? Vocês 2 é que são lindos e me deixam confusa. Um brilho novo me fez desviar o olhar para o armário aberto. Ei, eu acho que aquele vidro azul está tentando me seduzir. Ele fica rebolando para mim. Ian deixou escapar uma risada. Se eu fosse ele, também tentaria a sorte. Pode ser que ele só esteja feliz, que nem eu. Não sei porquê, mas tô felizona. Você tá assim também? O outro Ian tá? Nós ficaremos assim que você estiver bem. Com isso, ele e o outro Ian se acomodaram no braço do sofá, abrindo caminho para o médico, e ficaram tão juntos que minha visão embaçou um pouco. Os Ians não soltaram minha mão. Bom, acho que não. Do meu pescoço para baixo estava tudo meio anestesiado, mas eles seguravam uma mão muito parecida com a minha. O Dr. Almeida arrastou uma cadeira para perto. Entretanto, eu não conseguia prestar atenção no que ele estava fazendo. Não com os Ians ao meu lado. Um deles entrava e saía de foco, e eu tentava manter a atenção nele para que não desaparecesse. Distraída, me perguntei a razão de haver 2 deles naquela sala, mas então o Dr. Almeida ateou fogo em meu braço. Puta que pariu! Uma enxurrada de palavrões deixou meus lábios enquanto eu sacudia desesperado o braço, tentando me livrar das chamas, muito embora o fogo parecesse molhado e tivesse cheiro de uísque. E o raio do vidro azul continuava dançando conga na prateleira. Não mexa o braço, avisou um enrubescido Dr. Almeida. Não quero ter de amarrá-la. Eu sabia que não devia gostar do senhor, sabia. Eu me virei para os Ians. Um deles estava corado. O outro não pude ter certeza, pois não parava quieto. Fiquei confuso com aquele rubor, já que era a mim que o médico pretendia amarrar e depois queimar até a morte. Ah, meu Deus, era como a caça às bruxas no século... Qual deles mesmo? Em qual mesmo eu estava agora? Aperte minha mão, Sofia. Sussurrou Ian, torturado. Deixe-me sentir sua aflição, mas procure se manter imóvel. Não suportarei se tiver de ser imobilizada. Ouça seu noivo, senhorita. Preciso fechar o ferimento antes que contamine. A senhorita já perdeu sangue demais, pode acabar tendo uma anemia. O senhor quer me torturar para saber mais sobre mim, mas não vai adiantar. Ian soltou um longo suspiro. Não culpe o Dr. Almeida, meu amor. É o procedimento. Foi assim comigo também. Ele também tá com fogo em você? Perguntei assustada. Ian exibiu um sorriso relutante. Sim, mas eu tinha apenas 8 anos e meu pai não permitiu que eu mastigasse ópio. Eu gargalhei ao ouvir aquilo. Não sei bem porquê. Tudo parecia engraçado. Ópio é um nome engraçado, eu ri. Ópio! Eu gosto de ópio! Faço ideia, resmungou Ian, escrutinando meu rosto. Mas e aí? Como foi que você se machucou? Pode fazer aquele Ian para quieto? Ele tá me deixando tonta. E algo muito esquisito estava acontecendo em meu estômago. Ele vai embora logo, um dos Ians me garantiu.
Ah, resmunguei, mas eu gosto dele, eu gosto dos dois. 2 Iãs, os 2 meus. Os Iãs franziram a testa e fitaram o médico. Talvez meio tablete fosse suficiente. O Ian, que não saía de foco, disse ao cirurgião. É, o que parece, concordou o médico. Por que você está tão... Ai! Algo beliscou minha pele. Eu tentei virar o rosto para ver o que o Dr. Almeida estava fazendo com o meu braço, mas Ian me impediu, colocando a mão em meu rosto e o mantendo voltado para ele. Ainda quer saber como me machuquei? Senti meus olhos se arregalarem de pavor. Ah, meu Deus, você se machucou também? Não, não hoje, Sofia, ele me garantiu paciente. Quando eu era criança, estava cavalgando e fui lançado sobre uma cerca. Foi um corte e tanto, comentou o doutor sem desviar a atenção do que estava fazendo. Ian estava pálido feiticeira quando cheguei à propriedade dos Clark, mas não era pela perda de sangue, era por medo de mim. Eu não sabia que você também não gostava do Dr. Almeida, comentei. O médico gemeu e Ian sorriu de leve. Ah, eu não gostava, não até parar de me machucar. Franzi a testa, refletindo sobre o que ele havia acabado de dizer. Talvez, se eu parar de me machucar, eu também goste dele, deduzi. E se ele parar de fazer perguntas, e de me dar coisas ruins para engolir, e de atear fogo em mim. A luz ao redor dos Iãs começou a se desvanecer. Que pena! Eles pareciam anjos envoltos naquele brilho. Anjos muito, muito sexys. Estou quase terminando, anunciou o Dr. Almeida. Ian balançou a cabeça uma vez. O outro Ian começou a perder a cor, ficando translúcido. Meu corpo se tornou pesado, uma sonolência incontrolável dominou meus membros. Lamento muito que tenha se ferido. Ele deslizou o polegar pela minha bochecha. Eu devo ter me cortado em alguma pedra do pavimento, sabe? Nunca pensei que pedras pudessem ser tão perigosas. Sua expressão se suavizou um pouco, não muito, mas o suficiente para que o V entre suas sobrancelhas quase desaparecesse. Pude apostar que ele estava recordando o nosso primeiro encontro, meses atrás, quando eu tropeçara em uma pedra em 2010 e caíra literalmente em 1830, pois eu estava. No seu caso, Ian falou com aquele tom rouco que eu amava. Creio que sejam letais. Vou me certificar de livrá-las de seu caminho. Acho mais fácil eu parar de cair. Não fosse pelo vidro azul dançarino, eu ficaria muito impressionada com a minha sensatez. Mas não vou me opor se quiser dar uma olhada no caminho para o altar. Acho bem possível me estatelar bem na frente dos seus convidados. Ah, não! O outro Ian foi embora. Ele inclinou a cabeça para o lado e riu. Mas era um riso tenso, preocupado. Não precisa ficar com ciúmes, me apressei. E olha, o vidrinho tá cansado de dançar. Pronto, anunciou o médico. Graças a Deus. Ian soltou um longo suspiro, levando minha mão boa a seu peito e deixando a cabeça recair sobre o meu ombro. Seu coração batia rápido sob a minha palma. Olhei para o antebraço em que o médico trabalhara e vi uma linha irregular de nós pretos e de aparência estranha. Gemi. Que inferno! Depois de amanhã seria a noiva Frankenstein. Quem? O médico perguntou. Frankenstein, sabe? Frankenstein. Grrr. Estiquei os braços com as mãos em forma de garras, fazendo uma careta. Nem Ian nem o médico reconheceram minha imitação, mas eu achei que tinha sido muito boa. Ainda mais com o toque realista da linha preta costurada em minha pele branca. O Dr. Almeida se levantou, foi até o armário e pegou um pote pequeno. Então o abriu e o cheiro agudo de coisa azeda fez meu nariz arder. Unguento, avisou ele, espalhando a gosma amarela sobre minha pele costurada. Em seguida enfaixou meu braço com retalhos brancos que fizeram as vezes de atadura. Não sei como lhe agradecer, doutor. Ian ficou de pé para apertar a mão do sujeito. É sempre um prazer cuidar de sua família, Sr. Clark. Irei até a sua residência amanhã para fazer um novo curativo e garantir que o ferimento não infeccione. Eu também me levantei, porque parecia a coisa certa a fazer, mas meu corpo não concordou com isso. Opa, cambaleei e caí sentada no sofá. Ian se abaixou e passou um braço sob as minhas pernas. Eu não reclamei dessa vez. Estava muito... não sei bem o que eu estava... Para andar com aquele vestido comprido, com medo de tropeçar e ter de ser costurado outra vez, passei o braço pelo pescoço dele e sorri. Sabe de uma coisa? Eu disse a Ian. Quase ser atropelada tem lá suas vantagens. Eu preferia que não tentasse outra vez.
Vou ver o que posso fazer sobre isso. Valeu pelo curativo, doutor Almeida. O sujeito coçou a cabeça. Ela agradeceu, doutor, explicou Ian com um suspiro. Ah, sim. O médico se adiantou para abrir a porta. Dispõe a senhorita, embora eu prefira não ter de tratá-la tão cedo. Olha aí, eu também, viu só, Ian? A gente finalmente está se entendendo, exclamei, e mesmo a contragosto, Ian e o médico riram. Teodora e Elisa estavam na sala em companhia da senhora Almeida, do sobrinho do casal Júlio e de Lucas, que parecia incapaz de tirar os olhos de Elisa. Os dois rapazes nos saudaram com uma educada mesura. Júlio era parecido com um tio, alto e magro, só que com mais cabelos. Lucas era um pouco mais baixo, tinha um belo rosto quadrado e os cabelos cor de areia faziam um contraste interessante com os olhos verdes. Todos se espantaram ao me ver no colo do Ian. Elisa foi quem falou primeiro. Sofia. Acalme-se, Elisa. Meu noivo pediu. Está tudo bem. Doutor Almeida já cuidou dela. Foi preciso suturar o ferimento, mas... A menina arfou e cobriu a boca com as mãos. Oh, não. Não houve fratura, o que é um alívio. Ian me acomodou melhor em seus braços e, dirigindo-se aos dois rapazes, disse: Sei que estou abusando da cortesia, mas gostaria de acompanhar minha noiva na carruagem. Será que um de vocês poderia... Lucas deu um passo à frente. Não precisa explicar, Sr. Clark. Compreendo perfeitamente. Levarei sua montaria até a propriedade com prazer. Não é preciso se incomodar tanto, Sr. Guimarães. Apenas o coloque numa das baias do Dr. Almeida e amanhã voltarei para apanhá-lo. Como preferir. E o garoto pareceu frustrado. Ian se despediu da mulher e do médico e, sem perder tempo, deixamos a casa. A multidão nos esperava do lado de fora, aguardando notícias. Assim que me viram, um coletivo e decepcionado se fez ouvir. Elisa e Teodora se empenharam em explicar o que havia acontecido a alguns conhecidos, enquanto Isaac abria a porta da carruagem e Ian nos acomodava lá dentro. As garotas entraram logo em seguida, sentando-se no banco da frente. Ian ficou ao meu lado, abraçado à minha cintura, minha cabeça descansando em seu ombro. O polegar dele fazia pequenos círculos em meu pescoço. — O que aconteceu? Elisa questionou. — Foi tudo tão rápido. Quando me virei, Sofia já estava no meio da rua. Eu me distraí. A carruagem entrou em movimento e algo dentro de mim parecia fora do lugar, tipo meu cérebro e meu estômago. Sofia, querida, o que pode tê-la distraído tanto a ponto de se colocar na frente de uma carruagem? Sei que vem de outro lugar e não está habituada às coisas por aqui, mas as ruas da vila são muito movimentadas, censurou a menina. Eu teria rido se meu corpo não tivesse necessidades mais urgentes. Cobri a boca com a mão, tentando deter o fluxo que subia pela minha garganta. Ian rapidamente previu o que viria a seguir, pois deu um soco no teto da carruagem, fazendo-a parar instantes depois. Ele abriu a porta apressada e eu voei lá para fora, meio encurvada, e enfiei a cara numa moita, liberando de forma ruidosa tudo o que havia comido. Uma grande mão enlaçou minha cintura, enquanto outra mantinha minha trança no lugar. Quando meu estômago se aquietou, eu não consegui olhar para ele. — Ela está bem, Sr. Clark? Ouvi o cocheiro perguntar. — Vai ficar, Isaac. Um lenço branco me foi ofertado. — Estarei por perto, caso precise de ajuda, o moleque avisou. Fechou os olhos depois de limpar o rosto, inspirando fundo. — Eu quero morrer. Gemi. — Eu sinto muito. Amanhã vai se sentir ainda pior, mas pedirei à senhora Madalena que lhe prepare uma gemada com vinho. Ele me ajudou a ficar reta e deixei meu corpo cair de encontro ao dele. Isso vai dar um jeito em seu estômago. Sempre funcionou comigo. Estremeci ao pensar em ovo cru. Eu definitivamente quero morrer. Meu noivo plantou um beijo no topo da minha cabeça. Vou cuidar de você agora. Vamos para casa. Com sua ajuda, voltei para a carruagem e, como fizera antes, Ian passou um braço ao redor de meu corpo. Eu fiquei imóvel por um tempo, atenta ao meu estômago conforme entrávamos em movimento. Relaxei ao perceber que não restara nada para ser expulso. — Está tão abatida, pobrezinha, Teodora comentou. Posso imaginar a quantidade de láudano que o Dr. Almeida deu a ela para que passasse tão mal. Não foi láudano, foi ópio, sussurrou Ian. Ópio? Ela franziu o sem, transtornada. Ópio puro? A palavra já não era tão divertida assim. Me mandaram mastigar, dei de ombros. Aí eu fiquei bem feliz. Agora eu não estou assim tão feliz, estou com muito sono. Recostei-me em Ian,
Mas algo em sua calça espetou minha perna, mesmo com todo aquele tecido. Ele se moveu rápido, metendo a mão no bolso e retirando dali cacos de vidro e pecinhas de metal presas a uma corrente. O creque que ouvi mais cedo. Quase suspirei de alívio. Mas Elisa arfou. Oh, Ian, o relógio de papai! Lamento tanto! Ian analisou o objeto com a testa franzida. Deve ter quebrado quando saltei do cavalo. Não pude deixar de perceber o tom de tristeza que se infiltrara em sua voz. Meu coração também se partiu em milhares de pedaços. Sinto muito, murmurei, tocando o braço dele. Desculpa. Ele beijou a minha testa e me abraçou com força. A mão que ainda segurava o relógio rodeou minha cintura, mas se fechou ao redor dos destroços, pressionando minhas costelas. Não precisa se desculpar, Sofia. Posso viver sem o relógio. Apenas me prometa que prestará mais atenção quando estiver na vila. Eu prometo, corei, enterrando a cabeça em seu peito. Foi ali que jurei a mim mesma que aquilo nunca mais se repetiria, que jamais deixaria tão apavorado, que não o colocaria em risco outra vez. Ele podia ter quebrado o pescoço saltando do cavalo daquele jeito para me salvar do atropelamento. E, sobretudo, prometi que nunca mais voltaria a quebrar algo dele, mesmo que indiretamente. Elisa e Teodora começaram a conversar, mas eu me sentia esgotada e dopada demais para participar. Fiquei observando Ian por um tempo até que adormeci. Pelo menos eu acho, já que não me lembro de coisa alguma depois disso. Quando abri os olhos novamente, estava em meu quarto no casarão de Ian. Ele estava retirando meus sapatos. Depois desfez minha trança, com toda a calma do mundo. Um travesseiro macio fora colocado sob minha cabeça. Não vai, eu comecei, mas ele me interrompeu, pousando o indicador sobre meus lábios. Não vou, agora descanse, e beijou minha testa. Pensei que teria uma noite calma, mas em vez disso, pesadelos com relógios despedaçados e Ian encolhido em um canto, com a cabeça enterrada nos braços, povoaram meu inconsciente.